Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão ouvindo ou vendo aqui o nosso podcast. A gente está começando hoje mais um papo super rico aqui, e tenho certeza absoluta que também bastante transformador, no nosso podcast hoje, ESG em Foco. Eu estou aqui com uma convidada super especial e queria já agradecer a Sônia, pela disponibilidade dela poder conversar com a gente aqui, construir esse papo bacana para vocês. Sônia Consiglio, ela é especialista em sustentabilidade, conselheira de administração, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU. Ela também é autora de um livro, Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao USG. Obrigada, Sônia. Prazer enorme falar contigo aqui. Espero que a gente possa, né, explorar bastante a sua experiência nesse convite especial do nosso podcast. Obrigada mesmo. Dani, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite para poder dialogar contigo, com quem está ouvindo a gente. Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui, então, iniciando, né, um pouquinho sobre a sua carreira, né, Sônia? Você tem uma carreira super sólida na área de ESG e eu queria entender um pouquinho o que te motivou a focar nesse tema especificamente e como que você vê a evolução da agenda ESG nas empresas brasileiras, principalmente, né, ao longo desses seus anos de experiência. Bacana. Bom, Dani, sou jornalista, sou radialista, né, comunicadora, eu digo de alma e de profissão, né? E em relação à sustentabilidade, à ESG, eu digo que essa pauta me conquistou, essa pauta me escolheu, melhor dizendo, né? Eu tenho aí uma carreira executiva de mais de 2 décadas, basicamente no setor financeiro e mercado de capitais, né? Eu fui ali do Bank Boston, do Itaú, Febraban e Bolsa. No Itaú e na Bolsa, estruturei a área de sustentabilidade lá, né? Então, e isso no momento, Dani, eu estou falando do início dos anos 2000, onde a gente pouco falava dessas questões. E por que que eu digo que a área me escolheu? Bom, eu no Bank Boston, eu trabalhava com comunicação, foi para isso que eu fui contratada, era diretora de comunicação, assumi algumas outras áreas de RH, e no finalzinho ali, antes do Itaú adquirir o Bank Boston, eu assumi a fundação Bank Boston. E lá naquele momento, final, né, dos anos 90, início dos anos 2000, eram as organizações sociais em geral que estavam olhando mais para esta agenda, né? E eu comecei a entender que tinha alguma coisa acontecendo no mundo quando o Itaú então adquire o Bank Boston, e eu tenho aí o presente, vamos dizer, de estruturar a área de sustentabilidade lá. E corroborando com o que eu falei antes, quem cuidava dessas questões era a Fundação Itaú Social. Então, você vê que era um momento onde essas questões estavam começando a vir para a estratégia empresarial. Então, eu tive o presente da vida aí e de me aproximar, né, de assumir uma área, estruturar uma área. Então, digo que ela me escolheu e depois eu a escolhi, né? E a partir daí tive uma carreira grande no setor corporativo à frente dessas questões, também na ONU, né? Você citou aqui, foi reconhecida em 2016 como SDG Pioneer, que é uma pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um reconhecimento para 10 pessoas do mundo que atuam em prol dessa agenda. Eu fui reconhecida no primeiro ano, então sou a primeira mulher, né, brasileira com esse título. E a partir depois de 2020, eu faço uma migração de carreira e passo a atuar como conselheira de administração e uma série de outras atividades em torno das temáticas sociais, ambientais e de governança. Então, né, de novo, um presente da vida, na verdade eu digo, né, Dani, também que eu entendo que eu só fui para a área de sustentabilidade porque eu sou comunicadora. Sabe, essa é uma agenda que ainda precisa de muita comunicação, muito ouvido, né? E aí já gancho com a sua segunda pergunta, que é a minha opinião sobre as empresas brasileiras nessa agenda.
E aí falo, né, como quem interagiu com elas ao longo da carreira toda. Eu sou fã do setor privado brasileiro nas questões de sustentabilidade. Hoje não tem, Dani, nenhuma iniciativa internacional, por exemplo, dessa temática, que não tenha brasileiro participando ou liderando. As empresas, elas se dedicam, elas implementam essa agenda, e isso não é de hoje. É claro que a gente tem empresas em diferentes graus de maturidade, né, olhando para essa agenda de forma mais ou menos estratégica, e está tudo bem com isso, porque o mundo não é linear, né? E não seria desta forma com as empresas também. Agora, tem um momento importante nesse caminho que foi a pandemia. A pandemia realmente ela trouxe um divisor de águas nessa questão, que foi as lideranças chegarem para valer nessa temática, né? CEOs, conselhos, por entenderem que o mundo é interconectado, né, Dani? Uma questão de saúde, portanto, social, relacionada ao meio ambiente, colocou o mundo em lockdown, colocou as economias em lockdown. Então, houve ali um momento muito forte de tomada de consciência sobre a interligação entre todas essas dimensões e o papel que as lideranças têm para atuar nisso. Então, a gente tem aí esse momento importante e hoje a gente passa aí por momentos bastante fortes que a gente certamente vai falar ao longo do podcast, mas é isso. As empresas têm uma atuação muito robusta e muito consistente nessa agenda. Nossa, que legal isso, Sônia. Eu tô hoje aqui no Alicerce como diretora de desenvolvimento de parcerias e projetos e converso com muitas empresas e pessoas, né, de diversas frentes, e é bem isso que você comentou mesmo, né? Tem muitas empresas que, ainda que de forma um pouco mais inicial, ainda tentando entender se é com a área de comunicação, se isso é com a área de RH, onde que fica exatamente essa estratégia, mas acho que o importante é isso, né? É esse cuidado, né, e essa visão que as empresas estão tendo sobre essa iniciativa, de como que isso não só se conecta com o negócio, mas permeia, né, pela comunidade ali no entorno da onde essas empresas estão atuando e até essas pessoas também, né? Você sabe, Dani, que eu entendo. Você sabe, eu defino sustentabilidade, na verdade, toda essa agenda, como uma transformação de modelo de mundo. É assim que eu organizo na minha cabeça, porque a gente está falando de um modelo de negócio, de consumo, de comportamento, de vida, que tem que passar a considerar pessoas e meio ambiente nas suas decisões. E também a forma que a gente faz as coisas, que é governança, né? Porque tudo isso impacta no econômico. Então, a gente está vivendo essa transformação. E isso vai levar um tempo ainda, né? E é por isso que algumas empresas já têm um olhar mais estratégico, outras estão chegando, mas a lógica é essa, é uma variável de negócio, né? E as empresas que mais rapidamente perceberem isso, certamente, e já estão se destacando, porque não tem jeito, é para lá que a gente vai, sabe? O que vai definir é a velocidade e a intensidade, mas que é para esse mundo descarbonizado, que olha para a igualdade, que olha para a equidade, né? Não tenha dúvida que é para lá que a gente vai. É o quando, né? É isso, é isso. Ai, legal, Sônia. Eu comentei contigo que eu te acompanho bastante nas redes, né? E assisti alguma das suas entrevistas. E você mencionou nessas entrevistas, né, que você deu anteriormente, que o ESG está num momento de transição estrutural, né? Então, queria saber de você quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje para, de fato, conseguir implantar essas práticas de forma efetiva, assim. É isso mesmo, eu entendo que a gente está nesse momento estrutural e principalmente por quê, né? Porque essas questões elas começam a entrar no movimento do mercado. Regulação, autorregulação, competitividade, regras, né, para você fazer negócios com a União Europeia. Então, é isso que eu chamei de estrutural, né? Que passa de uma fase fundamental que foi de boas práticas, de adoção voluntária, para um
momento que vai passar a ser regra de mercado, né? E aí as coisas de fato tendem a se acelerar. E aí, quais são, então, os desafios nesse contexto dessa transformação estrutural? Principalmente a tomada de consciência das lideranças sobre isso, né? Por quê? Porque as lideranças, aí estou falando de presidentes, de conselhos, são eles que tomam as decisões, né, Dani? A gente vai para cá, a gente vai para lá, com que velocidade a gente vai. Então, claro, eu falei anteriormente da pandemia, que trouxe uma noção maior para as lideranças, mas isso precisa avançar ainda, né? E a gente precisa ter essa consciência de uma forma mais geral em todas as empresas. E eu trago ali também, né, a questão eu sempre falo o seguinte: quando é que a gente abre espaço na nossa agenda para alguma coisa? Quando ela é importante. Por que que eu estou aqui com você? Porque isso é importante, né? Senão eu teria dito, Dani, olha, me procura daqui a pouco, a gente marca depois, né? E não é diferente com as lideranças empresariais. Elas só abrem espaço na agenda delas e dão prioridade quando elas entendem que aquilo é importante. Então, eu coloco o principal desafio nessa compreensão dessa transformação de modelo de mundo, né? Então, quando a liderança percebe, ela coloca na prioridade e a gente avança. Eu acho que hoje, é claro, a gente tem desafios mais macros, né? Por exemplo, mercado de carbono, que a gente aqui no Brasil, né, tem uma ansiedade grande para aprovação, é Câmara, Senado, vai e volta, vai acontecer de novo, acho que é uma questão de tempo, mas não há tempo a perder, né? Então, acho que assim, quando a gente olha de forma macro, a gente tem desafios para que essas questões se coloquem, sejam aprovadas, entrem no funcionamento, né, aí dos mercados, na verdade, eu acho que a gente vai caminhando. Eu costumo dizer que a gente está mais perto do que longe, sabe, Dani, dessas questões acontecerem, o que muito me anima. Muito bom, Sônia. Você falou tudo, assim, acho que esse direcionamento, né, sobre essa questão prioritária precisa ser bem claro e tá, né, intrínseco, acho que no dia a dia mesmo, né, para que as pessoas possam ter essa visão, esse olhar e dar a devida importância a uma causa que é, né, de fato relevante. Muito É bom. isso. Bom, e aí seguindo essa linha, assim, né, do que você vem contando aí nos seus discursos, né, em um deles você fala muito sobre a relação entre a biodiversidade, a questão também das mudanças climáticas, né, que são mais visíveis, né, assim diria, mas tem a questão também do impacto social, né? E queria que você contasse um pouquinho para gente aqui como que essas três esferas estão conectadas, né? E como que a empresa pode integrar isso dentro dessas estratégias, né? Atreladas a essa questão, obviamente, que do ESG. Na verdade, eu digo que são quatro esferas interligadas: econômico, ambiental, social e governança, né? Inclusive, sou colunista do Valor Invest e em 2020, já faz quase 5 anos, eu publiquei um artigo propondo o uso da sigla EESG, né? Trazer o E do econômico para junto disso. E a reflexão, muito baseada, claro, numa questão de comunicação, que é, né, a minha lógica, se tudo isso está junto, teria que estar junto na comunicação, né? Na linguagem, na sigla, né? Então, na verdade, é a conexão entre essas quatro dimensões, porque não tem um impacto climático sem um impacto social, sem um impacto econômico, não tem, né? Se a gente for olhar para a tragédia que foi Rio Grande do Sul, foi isso que a gente viu, né? Obviamente ambiental, mas as pessoas que perderam as suas casas, os seus empregos, né? E isso vai tanto na esfera pessoal, social, quanto na econômica. Então, assim, a gente separa, né? A gente coloca sigla, coloca nomes, porque é didático. E tudo bem, acho que a gente precisa avançar, mas eu insisto sempre da gente não perder a percepção de que tudo isso é interligado, né? Que a gente não consegue atuar só num lado ou só num outro. E aí eu chego na tua pergunta, que é a questão das mudanças climáticas e biodiversidade, porque tem a mesma discussão.
né? A gente tem a COP da biodiversidade, tem a COP de mudanças climáticas. O lado bom é que a gente aprofunda essas discussões. O lado ruim é que elas estão separadas, né? E nos últimos encontros, né? Eu estou me referindo a encontros da ONU, né? Que acontecem em geral no final do ano, a gente já vem falando sobre isso. Como é que a gente integra mais essas discussões, porque elas estão absolutamente conectadas, né? Então, esse é um desafio, vamos dizer, da agenda que está colocado na mesa e entendo que a gente vai tentar dar foco para isso e solução. E aí, as empresas, como é que elas fazem, né? Qual seria o caminho? Primeiro, eu acho que tem duas coisas que eu posso colocar. O entendimento de que é uma agenda transversal, então você pode ter a sua área e deve ter. A área vai depender de cada empresa, mas um responsável com, né, poder de decisão, com acesso à alta liderança pela agenda de sustentabilidade é fundamental, porque se não tiver um responsável técnico que entenda dessa questão, que tenha uma visão mais executiva, você vai deixar essa agenda meio acéfala e corre riscos de não conduzi-la como se deve. Mas é um tema transversal, que é da área de negócios, é da área de comunicação, é do RH, é de compras, é de todo mundo. Então, olhar para essa transversalidade, criar uma governança na sua empresa. As empresas, em geral, têm comissões multidisciplinares, né? Comissões com representantes de cada área da empresa, liderada pela área de sustentabilidade, que gere conjuntamente essa agenda. Então, eu acho que primeiro como implementar a transversalidade na sua empresa? Acho que é essa a pergunta que deve ser feita, né? Isso tem que estar na estratégia. Então, assim, é simples falar, não é tão fácil praticar, mas é isso que tem que se mirar, né? E a estratégia está no conselho de administração ou na mais alta instância da empresa que toma decisões. Então, como que a gente, como profissional dessa área, chega lá? Se ainda não estiver essa temática sendo discutida lá, a transversalidade ajuda, né? Os seus aliados, vamos dizer, das pessoas que entendem isso na empresa, poder ajudar a construir e colocar no planejamento estratégico. Porque se não tiver lá, é o que eu costumo chamar que acaba sendo um puxadinho ESG, sabe? A empresa está tocando o planejamento e de repente lembra que tem ESG. Tudo bem, antes isso do que nada, mas não vai ser tão consistente como se fizer parte de uma reflexão estratégica. Faz todo sentido, Sônia. Todo sentido. E acho que muito dessa sua fala, né, traz um pouco dessa importância da questão dos direitos humanos dentro do ESG, né? Então, queria que você explorasse um pouco aqui com a gente como que a educação, né, e a gente aqui também atuando muito nesse movimento, né, queria muito a sua contribuição aí para que, como que, né, as empresas podem ter esse olhar para construir, né, culturas de respeito e conformidade a esses direitos, principalmente, né, com os pontos focais ali, onde esses programas, né, onde você enxerga que esses programas educacionais devem estar e o que que eles devem abordar. Não, você tocou no tema. Aliás, parabéns, né, pela atuação de vocês. Eu acho que sabe, muito consistente, muito bonito, né, tudo que vocês fazem. Educação é base, né, Dani? Estou falando aqui o Padre Nosso, a vigária, ao vigário. Educação é base, né? Eu acho que assim é de lá que a gente vem. E tudo que a gente faz está conectado a esse início, a esta base que a gente teve ou não teve, e sempre pode correr atrás para ter, né? Acho que isso também é importante, nada é definitivo na vida, e o trabalho, de novo, que vocês fazem demonstra muito isso, né? E aí você também traz direitos humanos, absolutamente conectado com a educação. Direitos humanos é uma temática, primeiro, universal, né? Está na nossa essência, mas que no meio corporativo ela vem sendo mais falada há alguns anos, né? Há alguns anos. Ainda quando eu era diretora da Bolsa, eu estou falando de uns 6 anos atrás, pela primeira vez eu fui convidada para falar num painel sobre direitos humanos em Genebra, naquele, né? Tem uma conferência muito tradicional ali na ONU sobre direitos humanos, e me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, um painel de investidores
e bolsas sobre direitos humanos. Aquilo foi muito marcante para mim, por entender que era uma temática que começava a entrar aí no radar dos investidores cobrando as empresas, das bolsas estimulando, né, as empresas também ali listadas ou não, a olharem para essas questões de direitos humanos. Então, essa é uma agenda absolutamente relevante, que as empresas começam a colocar estruturalmente ali nos seus planejamentos com este nome. Né, de novo, a questão da comunicação é importante ser intencional nos nomes, então, direitos humanos, com fornecedor, com funcionário, com cliente, com todos, né, os meus públicos de relacionamento, para que a gente crie, e aí você trouxe outra palavra fundamental, cultura. É cultura mesmo, né? É o entendimento. E cultura, o que que é? Cultura é aquilo que eu pratico naturalmente na minha empresa. É aquilo que expressa os valores dessa empresa, que estão presentes ali no cafezinho, no dia a dia, no bate-papo, que me ajuda a tomar decisão mesmo que ela não esteja expressa. Isso é cultura. E a cultura é o que uma empresa tem de mais forte, né? Que realmente permeia aí naturalmente as suas relações. Então, as questões de direitos humanos, a educação, tem que ser parte da cultura da empresa e a empresa tem que ver valor nisso. De novo, né, eu acho que assim, a gente tem várias atividades, você vê empresas ali com programas que promovem educação, já direitos humanos, as mais avançadas usando esse linguajar, e acho que isso é muito importante. Só ficar atento ao que a gente conversou antes. Esses programas estão alicerçados na estratégia? Eu acho que isso é mais, né, que a gente deve prestar mais atenção, porque programas são importantes, mas são operacionais e podem acabar se não estiverem casados numa estratégia de longo prazo. Tem que, não, não pode ser novidade, né, Sônia? Tem que ser algo corriqueiro ali, algo que já faz parte. Eu concordo muito com a sua fala nesse sentido. E aí, pensando um pouquinho, né, queria te ouvir, assim, um pouco nessa visão, né, do que você enxerga como previsão aí para os próximos anos. Como que você vê, né, acho que você falou bastante sobre o impacto, né, e da importância que tem o tema da educação nessa questão dos direitos assegurados, mas queria muito que você explorasse como que você enxerga aí a educação transformando o futuro do SG e como que de repente a gente pode capacitar, né, as novas gerações também, que a gente sabe que tem um super desafio nesse movimento, para que elas também se tornem líderes com essa mentalidade já intrínseca, né, e não algo que precisa ser, né, o famoso top-down ali, né, a coisa, né, mais impulsória, né, que isso já venha de forma mais natural. Eu acho, a primeira colocação que você faz, a primeira pergunta, né, educação, de novo, é base. E aí falei bastante da questão da tomada de consciência do líder, né, que ele tem que abrir espaço na agenda, que ele só faz isso quando ele entende. E, na verdade, são duas fases. Primeiro, a tomada de consciência que ele tem sobre isso, entendi que mudança do clima social, governança é importante. Então, a tomada de consciência tem uma fase posterior que é a aquisição de conhecimento, né? Que é letramento, que é educação, né? A segunda fase é isso, quer dizer, ele tem que receber esse conhecimento, ele tem que adquirir, ele tem que refletir, ele tem que absorver, ele e ela, né? Estou usando muito masculino aqui, mas ele e ela precisam absorver tudo isso. E isso é educação na veia, né, Dani? Isso é um processo educacional contínuo, de qualidade, de consistência. Então, assim, sem educação, não se faz o processo de tomada de consciência em relação às questões sociais, ambientais de governança junto com o econômico. Então, ela é estrutural, para ajudar a criar essa mentalidade, né, essa cultura, essa forma nova de ver o mundo, porque, de novo, estamos mudando esse mundo, né? E quando você traz as novas gerações, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que elas já vêm com o chip da sustentabilidade instalado de fábrica, né? É claro que não são todos os jovens, é claro que existem jovens e jovens, tudo bem, mas como geração,
ela já vem, né? Eu trago um exemplo que a minha geração queria ter um carro aos 18 anos. Esse era o meu sonho, fazer 18 anos e ter o meu carro. Quando a gente olha para a nova geração hoje, não é isso, né? Eu quero compartilhar um modal, nem é carro necessariamente. Mudou, essa lógica mudou. Então é uma geração que ela já vem com essas premissas mais sustentáveis, né, entre aspas, vem olhando muito para impacto, para propósito. Eu quero fazer uma diferença nesse mundo. Eu não quero necessariamente ser rico, bem-sucedido. Eu quero ser feliz e me alinhar, né, nas minhas escolhas ao meu propósito. Então, isso é muito animador nas novas gerações e tem um dado muito forte que é uma previsão de que nos próximos 20 anos a gente vai ter cerca de 150 trilhões de dólares sendo transferidos para as novas gerações. Falando aí de transferência de heranças, empresas familiares, ou seja, um poder econômico importante, claro, de uma parcela privilegiada, financeiramente dizendo, né? Mas são novas gerações. E essas novas gerações, de acordo também com pesquisas, elas estão ainda mais conscientes da importância do investimento responsável. Então, aí a gente junta uma lógica que vem de uma nova geração, com o poder financeiro que deve chegar a ela, e essas pesquisas que mostram que elas estão valorizando mais essa agenda. Então, eu sou bastante otimista, justamente porque as novas gerações, que são os futuros líderes, né? Eu digo que a gente está fazendo uma corrida de bastão, sabe? Passando para a próxima geração a tomada de decisão. Então, me sinto muito, muito animada com a forma como as novas gerações olham para essa agenda. Muito bom, Sônia. Adorei ver sua visão. A gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso papo. E aí, eu queria muito pedir para você, Sônia, se você pudesse compartilhar aqui com os nossos ouvintes alguma sugestão, alguma ideia, algum livro, um filme, enfim, algo que acho que te inspirou ao longo da sua jornada e que pode ajudar as pessoas, acho que além de ler o seu livro, obviamente, repetir aqui o Viver para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, mas queria que você deixasse essa dica aí para o pessoal, para eles, né, se conectarem ainda mais com o que a gente está tentando, né, trazer aqui para eles. Não, bacana, obrigada. O Vivi para Ver, ele tem 50 histórias, né, da minha história, de sustentabilidade, a minha carreira toda. Então, acaba sendo um registro também da evolução dessa temática no Brasil. Então, quem quer saber um pouco de bastidores, né, porque ali eu conto muito de bastidores, como eu acabei vivendo certas situações correlacionadas com essa agenda. Fora isso, o que eu penso é o seguinte. Descobre o que te dá prazer. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de ver série, eu gosto. Então, assim, a sua atividade principal e você ir buscar esse conteúdo hoje, Dani, tem tudo na internet, a gente sabe disso, né? O que tem por trás dessa minha dica é assim: esteja conectado com o mundo, né? Porque tem muita coisa acontecendo e essa é uma agenda absolutamente dinâmica. Né? O tempo todo ela está variando. Então, entenda o que te faz feliz. Eu não gosto de jornal, não gosto de jornal, gosto de telejornal, não gosto de telejornal, gosto de podcast. Se localiza no que você gosta, porque quando a gente faz o que a gente gosta, dá mais certo, né? E a partir daí, navega na internet e você vai descobrir muitas coisas. O meu Instagram e o meu LinkedIn, diariamente eu publico conteúdos. Então, diariamente eu coloco lá no Instagram sustentabilidade underline by underline me, sustentabilidade by me, e Sônia Consiglio no LinkedIn. Então, assim, você, né, obrigada, você me acompanha lá, e eu fico feliz que você goste do conteúdo. Ali eu também vou compartilhando diariamente o que me impacta e pode ajudar as pessoas também.
Ai, Sônia, que delícia de papo. Eu já sigo, nem sabia que você ia dar essa dica, mas eu já sigo algumas das dicas. Não li o livro ainda, vou tomar isso aqui como lição de casa. Mais uma vez, eu queria muito te agradecer por essa oportunidade. Eu tenho certeza de que aqui tem um conteúdo riquíssimo para que as pessoas possam ter um olhar, né, para essa agenda, como a gente comentou aqui, mais intencional, né, e que ainda que cada um, né, se você não é o líder, se você ainda tá num nível abaixo, mas se conecta, né, com essa agenda e com essa história, não é por acaso que você está aqui ouvindo isso. Então, né, com certeza é uma sementinha que a gente planta aqui e que vai, né, impulsionar isso internamente dentro da empresa onde essas pessoas atuam. Então, obrigada de verdade por esse papo e até a próxima. Dani, eu que agradeço o carinho, o convite, e vou pegar um gancho aqui no que você falou, porque eu entendo que líder somos todos nós, sabe? Independente de cargo, você às vezes tem a oportunidade de influenciar um vizinho, influenciar, sabe, um colega. Então, assim, todo mundo pode e é líder, e eu fico feliz de poder colaborar aqui, né? Partilhar um pouco do que eu penso aqui. E vamos juntos, vamos seguir juntos aí, que a jornada é boa e a gente está avançando e eu sempre sou otimista. Eu sou da turma do copo meio cheio, sabe, Dani? Vamos, Também, vamos em frente. também sou. Obrigada, Sônia. Um Obrigada a abraço, todos e todas. pessoal.